palavra do Senhor hoje, para vocês que se encontram em Isaías 55. Só os 2 primeiros versículos que eu vou ler. Isaías é um profeta muito legal, né? Porque ele aparece e começa a falar de Cristo, e 700 anos antes de Cristo nascer, de Cristo chegar. E todo o livro de Isaías, eu acho que cada um dos seus versículos está relacionado a alguma coisa do Novo Testamento. É um livro extremamente profético mesmo. É profecia do início até o final. Principalmente quando ele narra a morte de Cristo. Porque parece que está sendo narrado por uma pessoa que está assistindo Cristo morrer. Os detalhes do sofrimento, os detalhes das feridas, da maneira que foi tratado, tudo isso ele fala 700 anos antes de Cristo nascer. Com uma perfeição de detalhes, às vezes maiores do que os próprios evangelhos de quem estava lá naquele momento. Porque ele não viu com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais ele contemplou aquilo que Cristo passou. De tal modo que no livro de Isaías a gente vê muitas vezes ele falando como fala nos primeiros 2 versículos do capítulo 55. Você consegue entender as palavras, você consegue entender facilmente as frases que ele fala. Mas à vista daquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, aquilo não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. É necessário a ação do Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender o que ele estava revelando ao povo. Porque as profecias são da parte de Deus. É Ele que dá, é Ele que explica e é Ele que faz cumprir. No capítulo 55, no capítulo 54 anterior, ele está falando do futuro de Sião, mas ele dá uma quebrada, talvez outro dia, e ele começa a falar de graça, do tempo da graça. E ele não está ainda no tempo da graça, porque o tempo da graça vai vir após a morte de Cristo, mais de 700 anos depois. Mas ele começa a falar sobre isso. Ele diz assim, ó, quem já achou aí, capítulo 55, os 2 primeiros versículos. Ele diz assim, ó: Ah, todos vocês que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. E ele solta isso aí assim, do nada, no meio do povo. E realmente eu acho até um pouco injusto para o povo daquele tempo, porque sem o entendimento de Cristo e da graça, é muito complicado alguém entender o que o profeta estava falando. Mas, com certeza o profeta tinha um aprendiz, um seguidor que era muito diligente. E falou assim, ó: eu não sei o que é que o profeta está falando, mas eu vou deixar escrito. Porque quando a profecia se cumprir, alguém vai voltar aqui e falar: olha, ele profetizou. Ele disse antes de se cumprir. Olha, 700 anos atrás isso aí já tinha sido dito. Mas para alguém daquela época, fica complicado de se entender. Se você pega as frases soltas, é até fácil. Ele fala: a todos vós que têm sede, vinde às águas. Ou numa tradução melhor, venha se satisfazer. Seria mais o que ele disse. Porque ele não está falando especificamente da água, mas de se beber algo, ou se de satisfazer de algo. Acontece que naquele tempo os poços ficavam em cantos estratégicos da cidade, às vezes juntinho ali na beirada da cidade, e qualquer uma pessoa poderia ir até aquele lugar pegar água. Qualquer pessoa. Ele ia até aquele lugar, jogava o balde, tirava a água e não era cobrado por isso. A água poderia ser retirada de graça, de qualquer lugar. Lá no livro de Juízes, Débora, no seu cântico, vai falar que ela colocava pessoas para pregar nos poços, porque as pessoas iam ali receber a água, pegar a água de qualquer jeito, e era o lugar que todo mundo passava. Então os profetas podiam estar ali falando e as pessoas iam ouvir. Era uma situação estratégica.
E ele diz, olha, vocês que têm sede, toma água. Isso aí até aí, tudo bem. Porque quando as pessoas de Israel tinham sede, elas poderiam ir até o poço. Porque quem tinha aberto aqueles poços foi Jacó. E aquele poço não pertencia a uma pessoa ou a outra pessoa, mas pertencia à cidade. E qualquer um poderia ir lá beber. Quando Jesus encontra com a samaritana, ela fala, olha, acaso você é maior do que nosso pai que nos deixou esse poço? Dizendo que aquela água era de todos eles. Mas acontece que, muito tempo depois, 700 anos depois, durante a festa dos tabernáculos, Jesus já está começando a chamar a atenção dos fariseus, porque ele tem demonstrado uma sabedoria sobre-humana, e tem mostrado uma forma diferente de se ver as coisas do que os fariseus pregavam, algo que não estava direcionado às pessoas, ou ao comportamento das pessoas, ou às ações das pessoas, mas ao seu coração, ao seu íntimo. E no último dia das festas dos tabernáculos, lá em João 7, no versículo 37, que inclusive, meus irmãos, se depois vocês tiverem tempo, para ler Isaías 55 e João 7, é basicamente o mesmo texto. É incrível. Mas no versículo 37, no último dia da grande festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí começa uma pequena pintadinha do que é que Isaías estava falando lá atrás, quando ele disse, todos que têm sede, vinde às águas. E quando ele fala todos que têm sede, fica já dúbio para a gente, porque quem é que não tem sede? Todo mundo, em algum momento, tem sede. Será que ele está falando de sede de água? Vós que tem sede? Será que ele está falando de um estado de pobreza? Com certeza não, porque como eu disse, a água era de graça. Então para o povo não fazia sentido ter sede por falta de água. Mesmo aquele que dentro de Israel era mendigo, tinha acesso ao poço. Disso não era cobrado. Então talvez para ele fosse difícil adquirir os outros elementos que o texto fala, o vinho, o leite, mas não a água. Essa era garantida. Mesmo assim ele fala, vós que tem sede. Que sede é essa? Será que é sede de justiça? Será que é sede de Deus? Sede espiritual? Com certeza ele não está falando de sede física, da mesma forma que ele não estava falando de algo físico, porque o Jesus fala, eu sou a fonte, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. E ele fala também para samaritana, aquele que beber da água que eu der, dentro de si gerará uma fonte, e não terá sede novamente. Julgue você a sede que você tem. É o que ele está falando para cada um. Julgue você o tanto que você deseja isso. Julgue você se você tem vontade, tem anseio. Porque eu estou falando de algo aqui que pode saciar a sua sede, que pode matar a sua necessidade, algo que pode trazer a você um ganho. E se você acha que tem falta de alguma coisa, e se você acha que aquilo que é lhe dado lá na rua, naqueles poços não são suficientes, vinde a mim. Vós que tem sede. É um chamado tão abrangente, ao mesmo tempo tão restrito. Chega a ouvido de cada um e todos podem ter acesso à água. Em algum momento vão precisar da água, mas com certeza quando ele chama, nem todos atendem ao seu chamado. Porque alguns falam, neste momento, eu não sinto sede. Eu estou muito tranquilo a minha situação. Eu não preciso de nada agora. Nada me falta neste momento. Não há enfermidade em mim. A minha família passa bem. Neste momento não tenho sede. E não atende ao chamado de vós que tem sede. Mas tem que se lembrar que todo homem em algum momento terá sede. Menos aquele que bebeu da água da vida. Porque desta água gera uma fonte que transborda.
E aí a gente só consegue entender quando ele segue no texto. Aí ele fala: e vós, que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Eu acho legal, porque ele está falando que a pessoa não tem dinheiro, e que os itens que ele está ofertando não tem preço. Mas por 2 vezes ele frisa a palavra comprar. Isso é legal. É uma coisa para a gente prestar atenção. Porque ele não está dizendo que ele está dando, ou que a pessoa está pegando, como é o caso da água. Quando você fala do vinho e do leite, ele fala sobre um momento de compra. E aí nesse momento de compra, ele se direciona às pessoas que não têm dinheiro. E ele fala que aqueles itens dali que ele está ofertando não tem preço. Olha, tem uma diferença entre não ter preço e ser de graça. Não tem? Se eu falo assim, ó, isso é de graça, é uma coisa que parece até que não tem valor, não é? Agora se eu falo, isso não tem preço, aí parece que é uma coisa preciosa. Porque por ela não ter um preço, significa que o preço dela é muito alto. Olha que coisa maravilhosa. Mas se o preço disso é tão alto a ponto de não ter preço, quando ele fala para as pessoas, vós que não tem dinheiro, novamente, ele se dirige a todo mundo. Porque se algo é tão caro a ponto de não ter preço, não importa quanto dinheiro você tenha, você ainda não tem dinheiro suficiente para comprar aquela coisa. Mas quando ele fala, vós que não tem dinheiro, no coração de todo altivo, de todo orgulhoso, já vem a palavra, ele não está falando comigo, porque eu tenho dinheiro. Ele não está falando comigo, porque eu tenho condições. Olha, ele não está falando comigo não. Isso aí são para os pobres, para os necessitados, para os pobres coitados, para aqueles que estão passando necessidade, passando fome. Aqueles que não têm dinheiro de ir ali na feira e comprar o vinho e comprar o leite. Ele está falando para esses. Se você vai no original, ele diz que ele não colocou o preço. Mas ele por 2 vezes usa a palavra comprar em frases seguidas. Se a gente conhece bem o costume do povo hebreu, do povo de Israel, quando se falava 2 vezes algo, queria dar-se uma ênfase àquilo. E a ênfase está na palavra comprar, mostrando que existe uma negociação de algo que tem um preço inestimável, ou que tem um preço muito grande. E ele diz, vós que não tem dinheiro. E novamente, ele fala de algo muito abrangente, porém muito restrito. Porque nenhum homem tem dinheiro suficiente para comprar esse vinho ou este leite. Mas poucos estão dispostos a aceitar a sua condição humana e receber esse vinho, esse leite de graça. E é aí que muitos deixam de receber a bênção do Senhor. E de chegar no que diz o versículo 2, porque nem passa do primeiro. Porque no momento que ele falou, vós que tem sede, todos deveriam levantar a mão. Vós que não tem dinheiro, todos deveriam levantar a mão. Porque ele está abrindo uma porta de oportunidade, de graça, para que se alcance a todo mundo. E quem mais teria sede e não tinha dinheiro do que a gente? Que nem somos descendentes diretos de Abraão, mas a porta de oportunidade da graça nos alcançou. Que coisa maravilhosa. E ele traz 2 elementos sem preço. Ele fala do vinho e do leite. Eu não vou demorar muito para falar disso, que eu quero falar de outras coisas, mas é importante a gente perceber do que ele está falando. Porque o vinho na Bíblia fala de alegria. Fala de alegria. E o profeta fala de um vinho sem preço. E a alegria do Senhor, ela não tem preço. Ela não tem preço. De modo que não se pode comprar essa alegria que nós temos, que é nos dada de graça. E o povo lá fora não entende porque que o crente é tão alegre.
Porque nós recebemos esse vinho e não pagamos por ele. Ora, na verdade nós o compramos, só não pagamos. Porque a paga veio de outro modo. De graça recebemos, mas não quer dizer que aquilo não vale nada. Muito pelo contrário, a alegria que recebemos do Senhor, ela tem um valor inestimável. E para o crente ter essa alegria, não precisa ter bens, ele não precisa nem estar saudável, olha, ele não precisa ser um vitorioso aos olhos dos homens, não precisa de uma boa aparência, não precisa vestir as melhores roupas. Nós temos que ser alegres de qualquer forma, de qualquer modo. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está baseada no Senhor. E aí nós estamos contentes. Olha o que Paulo vai falar: eu aprendi a estar contente em toda situação. Porque ele via mais valor e mais alegria nas coisas do porvir do que as coisas que estavam acontecendo agora. Porque as tendas que ele dormia não era a sua casa final. Ele sabia o que tinha para ele na glória. Porque a comida que ele comia não era a comida da mesa do seu pai. Ele sabia que ia ceiar com Cristo. E a alegria tomava o seu coração. Ele estava preso, ele estava naufragado, ele estava condenado à morte, perseguido, fugindo em um cesto. Mas o seu coração estava cheio de alegria. E ele falou: eu aprendi a viver contente, não importa a situação que eu esteja. A alegria do Senhor invadiu a minha vida. Aquela mulher se encontra com Cristo e ela está se escondendo. Mas depois que fala com Cristo, ela sai pela cidade falando: eu encontrei alguém assim, assim. Existe um novo olhar no olho dela. Existe um novo jeito de falar. A alegria tomou conta do seu coração. E o quanto ela pagou por isso? Nada. Olha o que acontece nas bodas de Caná. O primeiro milagre de Cristo. Acaba-se o vinho. E não dá para ir comprar outro. Com certeza erro humano. Ou não se calculou a quantidade de tempo que ia demorar a festa, a quantidade de pessoas que iriam na festa. Não se calculou direito a situação. Ou então, realmente, o dinheiro do noivo era limitado, meus irmãos. Porque quem casou há pouco tempo sabe como é caro casar. E o dinheiro era limitado. E ele falou: eu vou comprar tanto de vinho, que deve dar, mas é o que dá para comprar. E ainda falou assim para o metro: o primeiro dota logo o vinho bom, viu? Deixa o povo beber. Depois bota o vinho mais ou menos, que eu tive que comprar uma segunda marca aqui também. E no meio do casamento o vinho acaba. E com o vinho a alegria da festa. E agora não há vinho. E vão falando ali com as pessoas. E chega no ouvido de Maria. E ela sabe que o filho dela é o filho de Deus. E chama Jesus e clama por ele. E ele fala: o que é que tenho eu contigo? Mas o seu coração é bondoso. E aí ele fala para o mestre daquela festa, fala assim: ó, me traga água. Sabe por quê? Porque a água é só o cara ir no poço e pegar. Ele não precisa pagar pela água. Ele não precisa produzir ela. A água está ali disponível. De igual modo, meu irmão, que aquele que bebeu da água do céu, dentro dele jorra uma fonte de água viva. E água nós temos em grande disponibilidade. Ele falou: você não tem vinho, não há alegria agora na tua vida, mas tu tem água. Ele falou: água a gente tem. E Jesus me disse: traz a água. Porque aquele mesmo que faz jorrar a água é quem a transforma em vinho. E nós vamos percebendo que nós só precisamos dele. Porque ele faz jorrar a água do Espírito. E ele mesmo transforma esta água do Espírito em vinho em nossas vidas. E nos traz a alegria, não como os homens a dão, mas como ele a dá espiritualmente. Porque a alegria terrena, ela agrada o corpo, mas a alegria que Cristo dá, esta satisfaz a alma. E se coloca diante dele vasilhas com água.
que não tem preço algum, e ele toca nas vasilhas. E agora nas vasilhas tem um vinho saboroso. E quando provam o vinho, eles chamam de o melhor vinho. O melhor vinho. E ele não veio das pisaduras dos homens, da levedura do suco da uva, mas do toque de Cristo vem o melhor vinho. E se renova a alegria daquele lugar, por causa da presença de Cristo. Mas esse vinho não tem preço, da mesma forma que a tua alegria não tem preço, porque o inimigo quer tirar a tua alegria de toda forma. Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os teus sonhos, quer destruir aquilo que você quer conquistar, quer destruir aquilo que te satisfaz, que te deixa feliz. Ele quer tomar isso de você, quer que você seja escravo de algo para sentir alguma felicidade, escravo de drogas, escravo de sexo, escravo de outra coisa, escravo do dinheiro, e te diz que é isso que traz alegria para você. Mas Cristo fala, a verdadeira alegria não tem preço, e esta eu te dou de graça. Que coisa maravilhosa. E quanto ao leite? Quando se fala em leite na Bíblia, sempre se fala em evolução, sustento, crescimento. Porque é o leite que vai transformar a criança no adulto, o menino no homem. Em Provérbios 27, 27, a palavra de Deus diz assim, ó: e a abastança do leite é para o teu sustento, para o sustento da tua casa, dos teus servos. Há um nível de crescimento. E há uma relação também entre o leite e a água. Porque a água era dada de graça, mas o leite não. Lá em Juízes 5 também, no canto de Débora, quando ela fala sobre essas coisas, ela fala, bem-aventurada a esposa de Éber, porque pedimos para ela água, e ela nos deu leite. Olha que coisa interessante. Porque alguém tinha sede, mas não tinha como tirar a água do poço, e chegou esta mulher e falou para ela, olha, nós temos sede, você pode por favor nos dar água? Mas no coração bondoso dela, ela lhes deu leite. E a água não custava nada a ela, era só para tirar do poço. Mas o leite, ele tinha um preço. E ela teve o prazer de entregar algo que lhe custou. Teve o prazer de entregar algo que ela teve dificuldade a conseguir. Teve o prazer de entregar algo valioso àquelas pessoas. E lhe pediram água, e ela lhe deu leite. E aquelas pessoas que o profeta fala, todos que têm sede, vinde a mim. E quando aquelas pessoas chegam ali até ele, atrás de água para beber, como eu disse, no original não se usa a palavra água, mas sim beber, ou se saciar. Ele fala, olha, tem leite aqui, e você pode se saciar com este leite, sabe por quê? Porque você pode comprá-lo sem dinheiro, porque ele não tem preço. E o leite vai trazer um crescimento, o desenvolvimento das coisas. E quanto vale o teu sustento? Quanto vale o teu desenvolvimento? Quanto vale o desabrochar das coisas de Deus na tua vida? O teu crescimento espiritual? Quanto vale as coisas que tu tem guardado para o teu futuro, não aqui na terra, mas no céu? Essas coisas também não têm valor, porque o seu valor é tão grande que não podem ser vendidos. Quem venderia a sua coroa na glória? Quem venderia a sua casa no céu? Se eu te disser, meu irmão, que tu tem uma pequena cabana do céu, que ela é feita de sapê, seu telhado é feito com bambu, amarrado com fio de nylon, mas é lá no céu, você vendia?
Você trocaria por uma mansão? Você venderia isso? Se eu te dissesse que tem um lugar lá reservado para você, lá na glória, uma oca de índio, tu vendia? Você abriria a mão disso? Essas coisas não têm valor, porque o seu valor é alto demais. Da mesma forma, meus irmãos, tudo que o homem produz, tudo que ele faz, tudo que ele conquista, tem um preço. Mas aquilo que ele recebe de graça das mãos de Deus, essas coisas não têm preço. Falando de leite e vinho, em Gênesis 49, Jacó vai profetizar sobre a vida dos seus filhos. E ele faz profecia rápida, na maioria das vidas dos filhos. Mas aí de repente, chega em Judá. E ele vai falar sobre a vida de Judá. E enquanto fala na vida de Judá, ele fala que a liderança do povo não sairia da casa de Judá. E que os animais de Judá dariam crias. Mas ele fala sobre uma cria específica. E ele fala, olha, este descendente tem os olhos vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Olha que interessante. Os olhos vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Ele está falando de alegria e sustento. Ainda mais naquela época que a Colgate ainda não tinha sido inventada, né? Não tinha pasta de dente. Dentes brancos de leite representavam uma excelente saúde, uma excelente força, um bom crescimento, uma boa nutrição. E olhos vermelhos de vinho significava que o cara tinha passado uma noite muito da festejada, muito da festeira. Ele fala para alguém que traz alegria e sustento. Um filho da casa de Judá. Que coisa maravilhosa. Mas seguindo, meus irmãos, senão vai ficar tarde. Ele entra no versículo 2. E ele dá uma cajadada violenta no povo. Porque o povo se aproximou. E ele ofereceu água, ofereceu vinho, ofereceu leite. E na visão espiritual de Isaías, enquanto o povo se banqueteava das coisas que lhe foram dadas de graça, ele pergunta para o povo: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E para falar disso, eu preciso perguntar: quanto vale a tua vida? Quanto ela te custou? Quanto te custou a tua saúde? Quanto te custou os teus filhos? O teu entendimento das coisas, as tuas mãos, quanto te custaram? Quanto te custou os teus pés? Quanto te custou essas coisas? Nada. Não te custaram nada. Talvez se eu pegar para alguém e falar assim: quanto custa a tua vida? E ele fala: olha, meu custo de vida é muito alto, eu preciso ganhar pelo menos 20 mil por mês para me manter. Mas a verdade é que a vida não nos custou nada. Não nascemos também sem nada. Nem pedimos para nascer, mas fomos agraciados com essa bênção. E quem você acha que te deu ele? Seu pai, sua mãe? Como se não nascessem mortos, como se não tivessem abortos. Quem nos dá o direito à vida é Deus. E ela não nos custa nada. E eu te pergunto, quanto custou o teu sustento? Aí você pode dizer: ah, meu pai colocou muito dinheiro na minha faculdade, olha, é muito suor do meu rosto para essas coisas. Eu te digo: coisa nenhuma. Sem o entendimento que Deus te deu, sem as tuas mãos, sem os teus pés, não existiria sustento para você. Quem faz chover na tua horta? Quem garante clientes na tua loja? Quem abriu a porta de emprego? Quanto te custou o teu sustento? Nada. Você só mantém aquilo que Deus te deu. Porque Ele te deu sem custo.
E os teus filhos, quanto te custaram? Talvez alguém falou, não, eu fiz aqui uma coisa de fertilidade, me custou 50 mil para ter essa criança. Olha, até os 18 tem gente que fala que um filho custa mais de 200 mil ao pai. Sabe quanto me custou meu filho? Nada. Presente de Deus, graça de Deus. De que outra forma é gerado um filho? E a vida de outra forma que vem, a não ser pelo sopro da boca de Deus. E quem pode dar o crescimento a um feto? Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. De fato, meus irmãos, as coisas mais valiosas que nós temos na nossa vida não foram conquistadas com o nosso suor, nem foram conquistadas com nossos esforços, mas foram dádivas vindas de Deus para nós. Essas coisas não têm preço, e nós adquirimos elas sem dinheiro. É disso que o profeta está falando, é isso que ele está ofertando, a tua alegria, o teu sustento. Deus vai te dar isso sem dinheiro, porque do jeito que ele vai te dar não há preço. Não há preço de dormir tranquilo, sabendo que o seu sustento é garantido por Deus. Não há preço de estar feliz meio em meio à tribulação, meio em meio à pandemia, meio em meio a tantas mortes, porque é Deus que te sustenta, Ele que te dá força e Ele que te dá vitória. Nós recebemos o vinho e o leite, não pagamos por isso. Mas não significa que essas coisas não são valiosas, ou que não foi um acordo comercial, porque como eu mesmo disse, no texto é falado a palavra comprar 2 vezes, só para dar ênfase. E aí, quando as pessoas alcançaram essas coisas, o profeta vira e pergunta, por que que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? E aí você fala, o profeta está dizendo então, que eu só devo comprar o essencial, né? Não, o profeta não está dizendo nada sobre isso. Até porque ele vai continuar falando assim, ó. E o teu suor naquilo que não te satisfaz. Ou seja, não tem problema você gastar o seu dinheiro e o seu suor naquilo que satisfaz a você. Nenhum problema. O problema é você gastar o seu dinheiro e o seu suor naquilo que não pode te satisfazer. Não pode satisfazer você. Eu não estou dizendo que você não possa comprar uma bela casa, um ótimo carro. Até porque o que Deus colocou nas suas mãos é bênção na tua vida. Mas chega num ponto da vida do homem que ele investe tanto dinheiro e tanto suor em coisas que não vão satisfazê-lo, que para o profeta de Deus aquilo parece loucura. E aquele homem que fala sobre leite e vinho de graça e sem preço, e é tão difícil para as pessoas entenderem, porque elas falam, olha, eu sei muito bem o preço do leite e do vinho, eu vou para a feira todo mês, toda semana eu estou lá na feira. Você que vai no supermercado sempre, eu sei o preço do leite, do vinho eu não sei porque eu não bebo. O leite está caro, né, meus irmãos? Mas mesmo assim ainda dá para comprar, não é algo sem preço. Aí agora ele fala, e por que gastam dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não satisfaz, naquilo que não vai encher o vazio. E quando ele fala de dinheiro e suor, ele não está falando apenas da questão monetária, mas ele está falando de esforço, ele está falando de empenho, ele está falando de tempo de vida. Por que você investe tempo de vida correndo atrás dessas mulheres? Isso não vai te deixar feliz. Por que você investe tempo da sua vida e seu suor correndo atrás de drogas entorpecentes que não vão acrescentar nada a você, que vão passar, que são passageiros? Por que você investe tanto em se mostrar aos outros e parecer melhor? Porque às vezes passamos 10 minutos para conseguir tirar uma foto bonita para botar no Instagram, em vez de curtir aquele lugar onde nós estamos, que é tão bom e tão abençoado. Chega numa praia, em vez de estar no mar, fica um tempão, meu irmão, para tirar uma foto. E outras coisas que a sociedade coloca sobre nossa cabeça, sobre nossos ombros, julgando a gente.
e viramos escravos dessas coisas, e investimos nosso tempo, nosso dinheiro, nosso suor naquilo que não nos sustenta. E ele fala depois assim: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas, ou finos manjares, porque ele está oferecendo vinho e leite gratuito. E é aí que está a discrepância, a relevância das coisas. Olha só para isso. Ele fala: aquilo que é melhor, Deus te dá de graça. Ele te dá nas tuas mãos aquilo que é fino, que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito. Mas você fica perdendo o seu tempo correndo atrás daquilo que é perecível, aquilo que é maligno, daquilo que é carnal. Isso é uma incoerência, é uma inversão de valores. E isso aquele profeta não consegue entender. Por isso ele fala: por quê? Se a tua vida não te custou nada, se a felicidade Deus te dá de graça, se Ele garante o teu sustento, se é com Ele que tu quer morar, se é através dEle que tu quer viver, por quê? O teu suor e as tuas coisas estão investidas em coisas terrenas e passageiras. E de novo ele fala das que não satisfazem. Não quer dizer que você precisa vender tudo, não. Não estou pedindo oferta nenhuma à igreja. Eu peço uma reflexão daquilo que realmente nós precisamos conquistar nessa terra. Investe na tua família. Investe na tua vida com Deus. Investe no teu conhecimento da Bíblia. Porque muitos perecem porque lhes falta conhecimento. Investe no teu relacionamento com Cristo. Isto é pão. Porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte das águas. E Ele dá de graça tantas coisas maravilhosas. Olha, meu irmão, aquelas coisas que nós conseguimos de graça de Deus são feitas e nos dadas para que a gente passe também de graça para os outros. E a Bíblia fala muitos versículos sobre isso. Por exemplo, Mateus 10, 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. 2 Coríntios 6, 1: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, mas tenha propósito na graça que receberam. 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu entre nós. Que coisa maravilhosa é a graça que recebemos. E precisamos estar dispostos a dar. Mas às vezes parece tão mais valioso aquilo que é perecível, aquilo que corrompe. O que satisfaz? Aquela mulher estava buscando água porque ela precisava beber. E nós precisamos trabalhar, precisamos comprar as coisas, precisamos viver nesse mundo, faz parte. Precisamos comprar roupa, porque a gente não pode andar por aí pelado. Precisamos comprar comida, porque a gente vai sentir fome amanhã. Mas é isso que satisfaz. Se o vinho e o leite nós recebemos de graça, e se Ele é o pão que foi partido entre nós, aquilo que recebemos de graça, nós damos de graça. Mas quando nós recebemos algo de graça ao Senhor, gera-se uma gratidão no nosso coração. E a gente tem que pensar no que devolver ao Senhor por essa gratidão. Porque como eu falei, quando Ele entrega essas coisas, Ele fala a palavra comprar. E Ele diz que essas coisas não têm preço. E a única forma,
aqui na terra, de adquirir algo que não tem preço, é dando algo sentimental em troca. Porque as coisas sentimentais são tão subjetivas, isso é maravilhoso. Às vezes alguém tem, sei lá, uma recordação, um presente que recebeu da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua avó, e aquilo tem um valor para ele, que não tem esse valor para mais ninguém. E é interessante como isso funciona. Porque se você avaliar o valor daquele bem que ele tem, fala, olha, esse relógio aqui que ela lhe deu custa, sei lá, R$200. E você pensa, 200? Eu não vendia nem por 10 mil. Porque é precioso para mim. E o filho às vezes fica tão grato com o pai, e ele quer dar algo para o pai. Mas a criança, ela não tem dinheiro. E aí a criança pega e faz algo para o pai, para demonstrar o seu amor. Olha que coisa maravilhosa. E aquela coisa simples que a criança faz, no coração do pai, paga todo o esforço que lhe foi dado. Que coisa maravilhosa. E aí, Davi fala, darei eu ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Olha, meus irmãos, isso é muito profundo. Porque eu lembro da parábola dos talentos. E o Senhor dá um talento para o seu servo. E o servo enterra o talento. Quanto custou aquele talento que o Senhor deu para o servo? Nada, o Senhor deu para o servo. E quando o Senhor volta, o servo desenterra o talento e vai entregar ao Senhor algo que não lhe custou nada, porque ele já tinha recebido do Senhor. Mas aquilo que nós recebemos do Senhor não é para devolver para o Senhor, é para dar aos outros, porque de graça recebemos, de graça damos. Aquilo que nós devolvemos ao Senhor é algo que deve ter custado algo para a gente. Olha, eu sei que não podemos pagar pelo amor de Deus, eu sei que não podemos pagar pela sua salvação, pela alegria que Ele nos dá, pelo crescimento que Ele nos garante, mas algo da mão dos filhos, meus irmãos, é tão poderoso para o coração do Pai. Valioso, pelo simbolismo, pela gratidão. E Davi diz, eu não posso aceitar algo que eu não tenha pago para dar ao Senhor. Para finalizar, meus irmãos, eu ainda queria entrar na parábola da festa, mas não vai dar tempo. Tem tudo a ver com esse texto, talvez em outra oportunidade eu fale. Mas Deus nos garante receber os finos manjares. O texto termina falando, no versículo 2, me ouça e vocês vão comer o que é bom, finos manjares. Porque o profeta está assustado com o povo que come mal, o povo que anda mal, que veste mal, mas tem tudo à sua disposição, dado de graça. Mas em vez de pegar aquilo que é dado de graça e é perfeito e vem da parte de Deus, ele prefere ir lá conquistar com seu próprio suor e conquista algo muito inferior. E o profeta fala, ouçam o que eu estou falando. Vocês que se julgaram sem dinheiro, vocês que se julgaram sedentos, vocês que se julgaram pequeninos, eu tenho algo para vocês, que é um fino manjar, que é algo delicioso, que são as melhores coisas que essa terra pode lhe oferecer, são as melhores coisas que você pode presenciar, são as melhores coisas que você pode viver nesta vida e na próxima, junto a Cristo. A presença de Deus na tua vida. Se você seguir o texto 55, ele vai começar a falar do presente que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Ele vai começar a falar das nações que nem eram para ser chamadas, mas foram e seguiram a Cristo. E começar a falar de coisas maravilhosas que dá para entender que aqui ele está falando claramente. Olha, se vocês ouvirem as minhas palavras, comerão o melhor dessa terra sem suor, sem esforço. Porque todo esforço que o homem possa fazer e tudo aquilo que ele possa conquistar não se pode comparar com aquilo que Deus tem a nos dar de graça. De graça.
coisa maravilhosa. Ouçam e comerão manjares. Como eu disse, meus irmãos, as melhores coisas que nós temos, nós não conquistamos. Deus nos deu. Deus nos deu. Nossa vida, nossa saúde, nossos filhos, nosso entendimento, nossos membros, nossa força vital. Aquelas coisas que nós podemos colocar à frente de tudo que conquistamos. Porque tendo isso, conquistaríamos tudo de novo. Essas coisas não foram conquistadas pelo nosso suor, mas entregues em nossas mãos. Mas olha, Ele vai além. Ele pega o seu Filho unigênito e entrega por nós. E entrega por nós. E todo o simbolismo que fala o profeta, de água, de vinho, de leite, de pão, é tudo através de Jesus. Tudo isso é só Jesus. Qual o motivo da nossa alegria? É Jesus. E quem nos dá fortalecimento? É Jesus. E o pão das nossas necessidades, quem garante? Jesus. E a satisfação? Aquilo que não satisfaz. Então, e a satisfação? Quem conhece o que se satisfaz o nosso coração? Sou eu que conheço o que vai satisfazer o meu coração? De modo algum, meus irmãos. O homem não conhece o que satisfaz o próprio coração. Ele não conhece o que pode satisfazer o seu próprio coração. Por isso nós encontramos milionários que são infelizes. Eles podem alcançar tudo o que quiserem, mas não se satisfazem. Eles podem ter tudo que vem, mas não estão satisfeitos. Não é por uma impossibilidade de alcançar, ou por falta de dinheiro ou recursos, mas a verdade é que nem eles sabem o que os seus corações desejam. Então vão para as feiras e compram tudo, mas aquela não é a melhor comida, aquele não é o melhor leite, não é o melhor vinho, e a sua alegria acaba no dia seguinte com forma de ressaca, e o seu crescimento é limitado, e os seus dentes não são mais brancos, porque o seu sorriso não é mais genuíno. Mas talvez o simplesinho, aquele que orava e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou sedento e não tenho dinheiro. A oração chegou até a glória, e ele sorri, e ele sustentado por Cristo. Esta é a maravilha da palavra de Deus, que confunde os sábios, que derrota os grandes e eleva os pequeninos, que o nosso sustento, a nossa alegria está no Senhor e não na força do nosso braço ou no tamanho da nossa conta. Mas Ele nos garante a vitória. Pode se levantar em alegria nesse momento. Se você conhece o Senhor, se você o recebeu, se Ele faz parte da tua vida, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais dor. No lugar onde Jesus está, aonde o seu Espírito habita, neste lugar há liberdade. Eu quero lembrá-lo que aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo, amarrados, meu irmão. E o fogo daquela fornalha matou até os homens que o jogaram lá dentro. Mas o fogo não foi capaz de consumir as suas vestes, a sua pele, a sua alegria, porque eles dançavam lá dentro. Mas consumiu a corda que os amarrava. E agora eles eram verdadeiramente livres em meio ao fogo. E houve mais alegria no lugar mais terrível daquele lugar, daquele reino. Dentro da fornalha do rei, era o lugar mais alegre do reino. Estavam os 4 dançando. E o rei falou: ué, eu só joguei 3 lá dentro. Mas eles conheceram a Cristo. E isso transformou a vida deles. O que pode faltar?
Ele veste as plantas e garante a comida dos passarinhos. E nós ficamos preocupados com o que vamos comer e vamos vestir. Ele garante que o sol nasça amanhã. Ele garante que as coisas que estão lá em cima não caiam. Ele protege a terra de todo meteoro e todo mal de fora. E nós ficamos saindo na rua e pensando assim: meu Deus, será que vamos ser assaltados? Será que vamos ser atropelados? Quem pode garantir a nossa vida? Você está preocupado com isso? De modo algum, alguém pode tocar aquele que está debaixo das asas de Deus. De vira e mexe, a gente abre a internet e vê lá um negócio. A NASA está calculando que tal meteoro pode bater na Terra. Oh, coitado. No dia que Deus quiser, acaba com tudo. Porque Ele foi o princípio e Ele será o fim. Mas enquanto a vontade de Deus não for essa, nós continuaremos aqui louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome. Ele continuará nos sustentando. Ele será a nossa alegria e nosso sustento. Como Ele é grandioso. Só quero orar antes de terminar. Senhor Deus Pai amado, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por ter nos dado a tua alegria para um povo que não tinha por que sorrir. Ó Deus, por ter dado o teu sustento para aquele que tanto tinha medo, Senhor, de não ter o que comer, de não ter o que vestir. Mas é o teu sustento que nos garante, por ter nos dado a tua paz, Senhor. Esta não tem preço. Não é como a paz dos homens que acaba. Glória a Deus por termos a conquistado. Agora entra em cada coração, Senhor, porque se falta algo, não será lá fora que a gente vai conseguir. Se falta algum elemento, não será lá fora que a gente vai preencher. Porque nem nós mesmos sabemos o que nosso coração necessita. Mas aquele que nos fez, nos conhece. Quem conhece mais a criatura senão o Criador? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que a palavra de Deus encontre morada no teu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor?